Que a paz esteja com todos. Se coloque todos de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos falar com o Senhor Jesus nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos, ó Deus, diante da Tua presença. Pai amado, estamos com o coração aberto, Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Opera, Senhor, em nosso meio. Tira, Deus, todo impedimento. Tira, Senhor Jesus, toda barreira. Tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, caia por terra, Senhor Jesus. Que o Seu nome venha a ser glorificado. Que o Seu nome venha a ser exaltado em nosso meio, Deus. Receba a nossa adoração. Receba a nossa oferta em Teu altar, Senhor Jesus. É o que eu Te peço, Deus, e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Aleluia a Deus. Ele tem como subtítulo a oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aprendemos nessa palavra que para o Senhor Jesus não importa se é muito, se é pouco. Para Ele importa se é o seu coração, se o seu coração está aberto. Então, como você entrou aqui nesta noite? Você entrou com o seu coração aberto, disposto a depositar no altar do Senhor Jesus? Pensa que o Senhor aqui prepara uma mesa. Imagine uma mesa preparada aqui em frente ao altar. Pastora, por que essa mesa, Paulo? Para que você deposite toda a sua entrega, todo o seu louvor, para que você deposite toda a sua adoração, o que você separou para o Senhor. Pastora, eu estou como aquela viúva, só para a misericórdia do Senhor. Tudo que eu tenho aqui, pastora, é tão pouco, está tão doído hoje, está tão difícil depositar no altar do Senhor, está tão difícil entregar. Entrega a Ele com todo o seu coração, entrega a Ele com toda a sua força, porque Ele vai receber com os braços abertos. E sabe de uma coisa? Se na sua dificuldade você entregar no altar o que você tem, o Senhor Ele vai honrar e Ele vai ver que foi feito de coração, porque Ele sonda e conhece cada coração aqui que entrou nesta noite. Então entrega a Ele o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, sem reservas. Declare que Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não temas, não se desespere. Aleluia a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, tudo é dele, tudo é por Ele. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Nós queremos alegrar, Pai. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
mesmo que pareça que é o fim. Declare: pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ah, Senhor, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, Deus, tu és fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, tu és fiel, Senhor. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Bem forte pro Senhor, declare: pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, tu és fiel, Senhor Jesus. Não há outro além de ti, Senhor. Nós entregamos o teu altar, Senhor Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Senhor Jesus, todavia nós nos alegraremos em ti, Pai, porque tu és fiel, Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Oh, aleluia, tu és fiel, Pai. Declare: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel
as palmas louvem o nome do Senhor. Fala para o Senhor te renovar nesta noite. Renova as minhas forças, Senhor Jesus. Renova aquilo que foi tomado, aquilo que foi roubado, Senhor Jesus. Se eu me afastei de Ti, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Deus. Nos compra, nos reveste com Teu sangue, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Pai, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Fala para o Senhor. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Oh, aleluia, Deus, Tu és soberano. Só aqueles que necessitam do Senhor. Eu vou dar 1 minuto para você falar com Ele, para você abrir o seu coração. Pode orar aí no seu lugar, levanta a sua voz. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem lá para desfrutar tudo que de bom que lá tinha. Ele deu só uma ordem de ano ao homem: não coma da árvore do bem e do mal. O que o homem fez? Ele foi lá e comeu do fruto. Isso fez com que o homem percebesse que ele estava sem vestes. Isso fez que o Senhor Jesus não aparecesse mais para ele no final da tarde. A intimidade foi quebrada. Pastora,
Eu não sei o que quebrou a sua intimidade com o Senhor Jesus. Eu não sei o que te afastou do Senhor Jesus, mas Ele sonda e conhece cada coração. Ele sabe. Então abre o seu coração para Ele. Fala com Ele: Senhor, eu estou com saudade. Pai, eu estou com saudade de ouvir a Tua voz ao entardecer. Eu estou com saudade de sentir a Tua voz, Pai, nos meus ouvidos, do Senhor me direcionar, do Senhor falar comigo. Eu estou com saudade dos Teus braços que aconchega, dos Teus abraços, Senhor Jesus, do Teu afago. Você que está com saudade, rasga o seu coração nesta noite. Não é as suas vestes, não, é o seu coração. Se desliga agora do natural, fecha os teus olhos, se liga no trono do céu, fala com Deus aí, fala: Senhor, perdoa os meus pecados, Pai. Volta, Senhor Jesus, à intimidade comigo. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Oh, aleluia, Deus. Aumenta a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Aumenta a Tua presença em nosso coração, Pai. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Clame por Ele. Senhor, seja toda a glória. Ele é santo, santo.
Aleluias. Receba o pastor Rodrigo aplaudindo o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Quantos aqui vieram orar nessa noite? Quantos que vieram buscar a presença de Deus nessa noite? Quantos aqui querem receber bênçãos que estão ocultas diante da presença de Deus? E Deus, Ele tem algo a revelar aos nossos corações. Nós saímos de nossos lares, viemos para a casa do Senhor, e pode ter a plena convicção de uma coisa, que sempre Deus irá nos recompensar, e Ele irá entregar para mim e para você bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes para a minha vida e para a sua vida. Quando você entra aqui na casa do Senhor, Deus não despede ninguém de mão vazia. Você entrega a sua adoração, o seu melhor para o Senhor. Todos nós aqui temos os nossos trabalhos, os afazeres dentro da sua casa. Todos nós aqui temos a correria do dia a dia. Mas você é que nem Marta e Maria. Uma delas escolheu a melhor parte, que é estar na casa do Senhor. E para que Deus venha agir, Ele venha operar e Ele venha falar no meu e no seu coração, para que o Senhor venha a trazer aquilo que está em oculto, em secreto, e Deus, Ele tem a revelar para mim e revelar para você. Só quem está em Deus, aqueles que estão sintonizados na videira verdadeira, que tem bênçãos secretas e escondidas diante do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Quem achou, dá uma glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode tomar seu assento, coloca a mão sobre o seu coração e ora a Deus neste momento. Fale com o Espírito Santo neste momento. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, e que o Senhor venha falar em nossos corações essa noite, trazer aquilo que é desejo do seu coração, sobre cada um dos teus filhos que aqui estão, meu Pai. Nós te pedimos, Pai, a tua glória, a tua paz, para todos aqueles que vieram aqui. O Senhor venha trazer aquilo que é desejo do seu coração. Bênçãos que estão escondidas em oculto, coisas grandes, tremendas, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e nós somos filhos do Senhor, meu Pai, e o Senhor não despede nenhum dos teus filhos de mãos vazias, Jesus.
Por isso assim nós te pedimos, te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui no livro de Jeremias, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: clame a mim. Deus está dizendo para você clamar ao Senhor, para você buscar a face de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto nós podemos achar ao Senhor, que você venha se dispor a estar nesta casa de oração e invocar e clamar o nome de Jesus, pois haverá um tempo que haverá o anticristo, e essas portas que estão abertas, as pessoas irão querer buscar o Senhor, mas não poderão mais achar. A Bíblia diz em Apocalipse que as pessoas irão procurar a morte e não encontrarão. Isso são os finais dos tempos, e tem acontecido tudo que a Bíblia diz. Os tempos têm se findado. Se nós formos ver, nós já estamos no mês de novembro, finalizando já para entrar em dezembro, e o ano já se acabando, já está indo, porque a Bíblia diz que por causa dos escolhidos, os tempos se abreviarão. E se você for ver, os tempos têm passado muito rápido. Seus filhos têm crescido, nós estamos envelhecendo, e as coisas têm acontecido muito rápido. Nós não podemos se dispersar com as coisas que o mundo tem a nos oferecer, porque muitas dessas coisas têm a trazer atrativos para nós não virmos para a igreja, não orarmos dentro de nossa casa. Mas aqueles que querem viver coisas grandes e ocultas, somente aqueles que estão em Deus, somente aqueles que estão aliançados com o Senhor. Eu e você, nós temos uma aliança com Deus, irmãos, e essa aliança, ela é inquebrável. Só você pode quebrar ela. Deus não quebra aliança com ninguém. Todas as promessas que Deus tem para a sua casa, para a sua vida, ainda continuam de pé. Só que nós não podemos quebrar alianças com Deus, porque princípio, irmãos, da palavra de Deus, que é estar debaixo da dispensação do Senhor e viver as promessas de Deus, nós não podemos quebrar princípios. E tem pessoas que quebram princípios, se afastam, quebram alianças. Tem pessoas que deixam de buscar ao Senhor, que deixam de estar na presença de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. Quebra-se uma aliança com o Senhor. A minha aliança não pode ser. Nós temos aliança com os homens, mas minha aliança não pode ser com o Gabriel somente, com a Diana, com a Terezinha, com a Vanderci. A sua aliança não pode ser com o pastor, com a pastora somente. A sua aliança precisa ser primeiramente com Deus, e essa aliança não pode ser quebrada por hipótese alguma. Aí, quando você tem uma aliança com Deus, quando você clama a Deus, a Bíblia está dizendo assim: e responder-te-ei. Deus, ele te responde, irmãos, porque é uma conversa. Você está clamando ao Senhor e Deus irá te responder. Quantos aqui vieram clamar a Deus? Quantos aqui vieram falar com o papai? Deus vai te responder, porque é um diálogo. É o mesmo diálogo que você tem com o irmão, com a irmã, que você conversa com Deus. E a Bíblia está dizendo assim: e responder-te-ei. Deus responde as suas e as minhas orações. Pode ter certeza de uma coisa, que todas as noites de Parnassá, que é o antecipar das bênçãos do Senhor, você dobra o teu joelho aqui, você clama a Deus. Ei, fica em secreto com Deus. Toda a sua oração
Você quer que tem anjos que estão aqui anotando a cada pedido de oração, irmãos? Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu sirvo a Deus há 19 anos, 2027, 19 para 20 anos. Aceitei Jesus em 2005, 2006, para 20 anos. Promessas que foram liberadas sobre a minha vida há mais de 10, 15 anos, todas se cumpriram uma a uma. Por quê, pastor? Porque eu sou fiel a Deus? Porque eu sou pastor de igreja? Porque eu sou dizimista, ofertante dentro da igreja? Porque eu prego em cima do altar? Não, irmãos, porque eu tenho uma aliança com Deus. Além do título de pastor, eu sou servo. E assim como a missionária pregou no domingo, que quem é servo, ele é para servir, irmãos. E se a gente não é servo, quer que eu fale uma coisa para vocês? A gente não serve para nada. Meu Deus, pastor, é verdade ou é mentira isso? Se você não é servo de Deus, você não serve para nada. Não adianta título, não adianta frequentar a igreja, não adianta bater carteirinha, porque além de um título, você é servo. Jesus veio para servir. O Filho de Deus, o único Filho, deixou o seu trono de glória, habitou no meio de nós, colocou uma coroa de espinhos, sofreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele veio para servir, cumprir o que Deus tinha, o Pai tinha para ele. Então o poder, a soberania estava sobre Jesus, mas Jesus nos ensinou que nós precisamos ser servos. Você tem que servir as pessoas, você tem que entregar para elas aquilo que você recebeu, que é o amor de Deus para as nossas vidas. O amor de Deus que conquistou você, que um dia te encontrou. Este amor você precisa transferir para as outras pessoas, porque você é servo. Eu sou servo de Deus, e Jesus irá chamar. Vinde, pastor Rodrigo, pastor Águia, vinde, levita Diana, Terezinha. A palavra de Deus diz: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado. Significa o quê? Todo título, todo eu nosso vai ficar de lado. Jesus vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai. Jesus não vai dizer vinde levita, vinde baterista, a hora que estiver nessa igreja, guitarrista, pastor, missionário, missionária, profeta do Senhor. Não, Deus vai dizer assim para mim e para você: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado. Então, além de todas essas coisas materiais que Deus tem entregado para nós, Deus tem abençoado sua vida. E dá uma glória a Deus, irmão. Deus tem cuidado de você. Dá uma glória a Deus. Deus tem dado emprego, dinheiro para você pagar suas contas, para você comer, para você dar vestimenta para os seus filhos. Dá uma glória a Deus. E Deus tem cuidado de tudo de nós, irmãos. Deus não tem deixado faltar nada, nós não podemos reclamar de nada, nós temos que ser só gratos. Ei, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele tem nos sustentado e cuidado de nós. Só que nós temos que se esquecer das coisas que Deus tem nos dado, irmãos, muitas vezes. Mas pastor, como assim, pastor? Então eu tenho que esquecer das minhas contas, vou deixar de pagar? Eu tenho que esquecer que eu tenho minhas obrigações? Não, irmãos. Nós temos que esquecer que Deus tem dado bênçãos para nós, e nós temos que focar mais no dono da bênção, porque a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eita Jesus, meu Deus. Ai, Shanai, Decoma, Nabashai. Você tem buscado as coisas da terra, as riquezas que Deus tem a nos revelar para nós? Quer que eu deixe uma notícia para você, irmãos?
Quanto mais você querer buscar as coisas da terra, você vai se frustrar, irmãos. Você vai dar murro em ponta de faca. Quanto mais você querer as coisas da terra, mas pastor, então quer dizer que eu não devo buscar o melhor para minha casa, para minha família? Deus não está dizendo isso, irmãos. Deus está dizendo assim, ó, me busque como primeiro lugar da sua vida, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: quantos aqui já tentaram correr atrás das bênçãos, viver o melhor financeiro, você esqueceu de Deus e não alcançaram? Por quê? Porque esqueceu de Deus. Ei, quanto mais você buscar o seu Criador, a Bíblia diz em Colossenses 3, buscar as coisas que são do alto, irmão, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria. E Deus deu tudo na vida de Salomão. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, irmão. O negócio está começando a ficar quente aqui, irmão. O que você tem entrado aqui nessa igreja buscar, irmãos? O que você tem vindo aqui nessa igreja para buscar, irmão? Pastor, eu quero uma porta de emprego, eu quero bênção sobre a minha casa, eu quero que o Senhor me promova, eu quero que o Senhor entregue uma casa, um carro, eu quero que o Senhor faça isso. Ei, esquece de tudo, irmãos. Entra nessa porta dessa igreja para buscar somente ao Senhor, porque o resto Deus vai cuidar e Ele vai entregar para você, irmão. Agora eu vou trazer a revelação dessa palavra, irmão. E anunciar-te-ei, aleluia, Jesus. Ele vai anunciar sobre a sua vida. Quando você clama a Deus, Deus te responde. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, Jesus. Coisas grandes, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Esqueça, Gabriel, as coisas pequenas. Às vezes nós queremos pensar em coisas pequenas. Deus, eu quero um detalhinho aqui, mais uma luzinha aqui, mexe ali. Ei, esquece, irmão. Você serve um Deus grande, temível. Você serve um Deus poderoso, que Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele me fez, Ele te fez. E o que a gente está querendo? Somente coisas pequenas. Eu estou dizendo assim: ei, aumenta a tua fé, irmão. Aumenta o teu pedido em Deus. Peça coisas grandes, porque anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que você já sabe, você já sabe, mas Deus está dizendo assim, ó, coisas grandes e firmes que não sabes. Ou em outra tradução da palavra de Deus, coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é oculto, irmão? Oculto é aquilo que está escondido. Oculto é aquilo, é como se fosse um presente. Você acha que é uma coisa, é outra, porque é um presente. É assim que Deus tem para mim e para você. Tem presentes nesta casa de oração, irmão. Tem presentes a ser liberados sobre a sua casa, sobre a sua vida. Lucas 1:37, Deus é Deus do impossível. Mas pastor, para os meus olhos, para mim é impossível. Ei, para Deus tudo é possível, aquele que crê. Aí o que você tem crido? Quem você tem depositado a tua fé? Meu Deus, pastor. Agora nós estamos preparados para dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Que a palavra foi ministrada, a semente foi plantada no seu coração. Só que esta palavra que foi pregada tem que ter corações férteis aqui, terra fértil. Pedregosa, espinhosa, sufoca a semente. Ah, não, pastor, eu não quero. Não, pastor, é impossível, pastor. Coração pedregoso, de pedra, espinho, sufoca a semente. Deus está dizendo assim: terra fértil. O que é a semente de terra fértil? Ela é plantada, ela cresce e ela dá frutos. É você crer. O que é a semente lançada na terra? A semente lançada na terra, quando ela cresce um pé de maçã, quando cresce uma árvore, a semente ela fica escondida. Aí eu quero dizer para você, irmão, esconda. A Bíblia diz, Moisés, esconda a palavra de Deus na tábua do teu coração para não pecar contra Deus. Esconda aí no seu secreto coisas que só você e Deus
Sabe aquelas orações que você não compartilha com ninguém? Os mais secretos. Eu me lembro aqui nessa igreja de sonhos e projetos mais ocultos no meu coração. E Deus trouxe profetas por este altar, quando era na outra igreja, quando era aqui na igreja, quando era menor. Profetas que foram liberar coisas que estavam escondidas, que nem a minha esposa sabia, nem a pastora da igreja. Mas Deus fez acontecer. Por quê? Porque tem orações que é você e Deus, o seu particular com Deus, irmão. Você como sacerdote, Paulo, você como sacerdote, Gabriel, Ronei, você como homem, como varão da sua casa, tem coisa que você e Deus, você tem que ter um relacionamento profundo com Deus, esquecer de todas as coisas, e você e Deus, que nós somos responsáveis por nossos lares. Você que é mulher sábia, que edifica o seu lar, você tem que orar pelo seu marido, orar pela tua casa, porque você é o pescoço, você é o sustento do teu marido, o marido é a cabeça da casa. Mas além do marido, temos o cabeça da igreja, que é Cristo. E você precisa buscar a Cristo, a mulher buscar a Cristo pelo seu marido, ser sábia dentro da sua casa. Para quê? Para que as coisas venham a acontecer dentro do seu lar. Para que Deus venha revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Agora você pode dobrar o teu joelho e clamar por esse Deus, e a orar, e a buscar a face do Senhor, e a apresentar a tua casa e a tua família. Pode ficar à vontade, irmãos. Preparando para nós, Jesus, endireitando as veredas, grandes coisas reveladas, e cada vez mais para os teus filhos, Jesus. Porque importa o Santo de Deus, nós vamos admirar e que o Senhor venha crescer, Jesus, nesta igreja. Eu não sou digno de desatar. Desata, Senhor Jesus, todo nó, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa contra os teus filhos, contra o casamento dos teus filhos, meu Pai, contra os filhos destes pais que aqui estão, meu Deus. Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, que venha cair por terra, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai querido, que não provenha do Senhor, meu Pai, que venha cair por terra, Senhor Jesus, todo intento de Satanás, meu Pai, a querer destruir os teus filhos. A tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra a sua igreja, meu Pai querido, irá prosperar, Jesus. E nós oramos essa noite por proteção da tua casa, por livramento dos teus filhos, e nós clamamos ao Senhor por bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, bênçãos que estão em oculto, em secreto do Senhor, meu Pai. Eu clamo a Ti, meu Pai, por essa igreja, Deus, destrava no mundo espiritual, Senhor Jesus, tudo aquilo que tiver de impedimento, de barreira, meu Deus, contra a vida dos teus filhos, contra esta igreja, meu Pai, contra o Espírito Santo de Deus, aqueles que têm buscado o Senhor em espírito e em verdade, aqueles que têm clamado o teu nome, Jesus. Nós repreendemos todo o mal dentro da casa, na família, no trabalho, no sustento dos teus lares, Jesus. Porque nele, por ele, sejam dadas todas as coisas, Jesus.
restauração, meu Pai querido, venha ser uma bênção. Os teus filhos venham ser uma bênção, um canal de bênção para as outras pessoas, meu Pai. Que nós venhamos a ser servos, Jesus. Deixar, Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai querido, que não provém do Senhor, que não agrada o teu nome, Jesus. E que possamos servir, meu Deus, aquele que estiver caminho, meu Pai. A tua palavra diz, Senhor Jesus, se nosso filho estiver fora, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, meu Pai. Que possamos alimentar aquele que estiver com fome, meu Deus. Fome, Senhor Jesus, da tua palavra. Fome do pão vivo que desceu do céu. Que sacia a nossa fome. Que mata, Senhor, nossa fome, nossa sede, Jesus. Nós oramos, meu Pai, pelo prefeito dessa cidade, pelo dia favorito, Paiol, Padre Marcelo, Piedade. Nós oramos por essa praça, Senhor Jesus. Nós oramos por essa cidade de Caçapava, pelos vereadores, pelos policiais, Senhor Jesus, que muitas vezes enfrentam, Senhor Jesus, bandidos, correndo o risco de uma bala perdida, e até mesmo perder a sua vida, meu Pai querido, e deixar a sua família. Deus, protege os guardas, protege os médicos, os enfermeiros, que tem risco, Pai querido, de pegar doenças, que muitas vezes arriscam o seu trabalho para cuidar de uma vida, Senhor Jesus. Proteja os bombeiros, os civis, meu Deus. Proteja a nossa cidade, meu Pai. Abençoa Taubaté, Caçapava, o nosso pastor, a vida do pastor Damião, da sua esposa Rose, do Beck, Senhor Jesus, de toda a sua casa, de toda a sua família. O pastor Damião vai passar por uma cirurgia, Senhor Jesus. Cuida dele, meu Pai. Cuide dos empresários aqui de Caçapava, de Taubaté. Cuide, Senhor Jesus, de nossa casa, de nossa família, de nossos filhos, Jesus. Nós oramos, meu Pai. Oramos por nossa casa. Nós oramos por nossos filhos. Que haja proteção. Que haja livramento, Senhor Jesus. Cuide, Senhor Deus, nossa casa, meu Pai. Cuide de nossa família, Deus. Cuide, Senhor Jesus, de nossos lares, meu Pai. Protege, Senhor Jesus, de toda seta do inimigo, meu Pai. Nós abençoamos nossos filhos, meu Deus. Que a geração futura, que a descendência, querido, nós estamos deixando legado em nossos filhos, meu Pai, para essa juventude, para os jovens, adolescentes, as crianças. Cuida da Nicole, Senhor Jesus. Cuida, Senhor Jesus, dessas crianças. Prepara uma sala das crianças abençoadas, Senhor Jesus. Prepara, Senhor Jesus, professores, meu Pai, que venha dar estudo, Senhor Jesus, a ensinar os filhos, meu Pai, a crescerem na sua palavra, Jesus. Abençoa o nosso trabalho, meu Pai. E além, Senhor Jesus, de todas as coisas, meu Pai, que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque um dia o Senhor virá. Ele virá para buscar a sua igreja. E a sua igreja não pode estar com rugas, sem mácula. A sua igreja tem que estar com as vestimentas limpas, meu Pai. Porque o Senhor virá, Senhor, para buscar a sua igreja. E o grande arrebatamento da igreja vai acontecer, Jesus. Firma nossos pés na rocha, meu Pai. Firma as estacas, porque longa e extensa é a tua caminhada nessa terra. Assim diz o Senhor para a igreja de Cristo nessa terra. Firme na rocha, firme na palavra do Senhor. Se firme nesta igreja, na palavra de Deus que está sendo pregada.
Porque Deus tem grandes bênçãos a realizar no nosso meio. Santificai-vos, santifica a tua vida na palavra de Deus. Deixa o Senhor limpar o teu coração, a tua vida. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, Jesus. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio da tua igreja. Aleluia, Deus. Vai se colocando sobre os seus pés no seu lugar, meu querido. Aleluia, Deus. Ele virá para buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados, aleluias, preparados. Aleluia, Jesus. Sobe aqui, pastora Diana. Ele virá para buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. E além de todas as bênçãos que Deus tem a realizar em nossas vidas, nós temos que esquecer de todas as coisas e ter um foco, irmãos. Jesus disse assim: não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, mas fulano tombou, pastor, o irmão caiu. Olhar para Jesus, irmãos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai desanimar. Pode às vezes as coisas estar acontecendo e você vê o irmão desanimando, o irmão errando, o irmão fraquejando, tropeçando na palavra, mas eu não, porque eu não vou ser atingido. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, Jesus, pode entrar, Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno lugar. Olhe para Jesus assim. Olho para dentro e penso, eu não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, eu cansei do natural. Olhe para você agora, irmão, você cansou do natural. Eu olho para o meu coração. Você quer viver coisas sobrenaturais diante do Senhor? Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Você só vai achar Deus quando você buscar a Deus de todo o seu coração. Um pequeno portão, eu olho para dentro e penso, eu não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, eu cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural. Sabe aqueles
querem viver o sobrenatural de Deus, irmão. Só que aqueles que querem viver coisas extraordinárias. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com ela, toma o meu coração. Eu não preciso dele, senão vou pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com ela, toma o meu coração. Eu não preciso dele, senão vou pra te sentir. Tira ele de mim. Eu encontrei minha morada, eu amo Quem minha encontrou a morada do Senhor, irmão? Tu Quantos? és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Tu és minha morada, Jesus. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com ela, toma o meu coração. Eu não preciso dele, senão vou pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com ela, toma o meu coração. Eu não preciso dele, senão vou pra te sentir. Tira ele de mim. Só aqueles que o Senhor Jesus tocou no seu coração um dia. E Ele fez uma obra na sua vida. E Ele fez algo grande em você. Às vezes, Deus tira algumas coisas em nossas vidas, permite algumas coisas acontecerem, mas assim como essa canção, que o Senhor não venha tirar aquilo que Ele tocou, que é o mais importante, que é dentro do meu e do seu coração. É como aquela canção: se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar, mas deixe apenas o meu coração, onde o Senhor pôs a mão. Somente aqueles que Jesus tocou um dia, irmãos. É como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tocou nas orlas das vestes do Senhor e saiu virtude, saiu poder. A vida daquela mulher, ela foi marcada. A história daquela mulher, ela foi marcada. O dia que você conheceu o Senhor Jesus, irmão, eu tenho a certeza e a plena convicção que você nunca esqueceu na sua vida. Nunca irá esquecer. Por que pessoas, Terezinha, deixam de estar na igreja? Por que pessoas esquecem do Senhor?
com Cristo. O dia que se encontrar verdadeiro com Jesus, irmãos, nunca irá deixar Ele. Sabe por quê, Paulo? Porque o amor de Jesus, Ele nos constrange, Ele nos envolve. Eu querer voltar à vida que eu tinha no passado, se vocês me conhecessem como que eu era no passado, a pastora falava que ela nem casava, né, pastor? Pode falar a verdade aí. Ela fala isso do altar, aqui a gente não pode mentir, irmão. Só que um dia Jesus pôs a mão em mim, no meu coração, e Ele mudou a minha vida. Ele tirou a bebida, Ele tirou a maldição que tinha, o jugo que tinha sobre a vida, Ele trocou o fardo. E esse fardo, irmão, foi um preço de sangue de cruz do Calvário, irmãos. Foi um preço de morte. Eu não esqueço jamais o que Jesus fez por mim e o que Ele fez por você. Não esqueça jamais. Não abandone Jesus, não deixe Jesus, não troque Jesus, não troque o seu ministério por lentilhas, não troque por pequenas coisas, irmãos. Não troque o Senhor Jesus por migalhas nenhuma, irmão. Às vezes nós queremos negociar Jesus e trocar Jesus por migalhas, irmãos, por poucas coisas. Depois que as pessoas falam ou deixam de falar, eu quero Deus, eu escolho Deus. E pode ter a certeza e a plena convicção desse versículo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e não sabes. Quando você não negocia a tua fé, quando você não negocia Jesus, você não troca por nada. Deus tem coisas grandes e firmes. O que é firme, irmão? Esse pedestal está firme aqui, irmão. Ele não cai. Você não perde ele. É firme. Essa coluna que está ali segurando essa igreja, ela é firme, irmão. Ela não muda de lugar. Firme as tuas estacas. Deus está dizendo assim, ó, firme a tua fé na palavra de Deus que tem pregado nessa igreja, que aí Deus tem coisas grandes a realizar na tua casa e na tua família. Amém, queridos? Você que irá dizimar e ofertar, pega na tua mão o teu dízimo e a tua oferta no seu lugar. Você que irá honrar o Senhor, aquilo que Deus tem entregado para você. Pode trazer aqui no gasofilácio. Tem a Pix, que é o QR Code aqui, tem a maquininha lá no fundo. Fique à vontade para você honrar o Senhor. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, Senhor Jesus, para reconhecer. Eu oro, Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes, os mantenedores da tua casa, Senhor Jesus. Eu oro por aqueles que entendem que além, Pai querido, deste plano, Pai querido, espiritual que pregamos, que cantamos, que adoramos ao Senhor, temos também as obrigações desta casa de oração, Senhor Jesus. Os teus filhos entendem o mistério de ser um dizimista, um ofertante. Obrigado, Senhor Jesus, pelos consolidadores desta casa, meu Pai. Obrigado pelos mantenedores desta casa, todos aqueles que consolidam esta obra, Jesus, que acreditam neste ministério, que têm depositado a sua fé, Senhor Jesus, que temos feito com zelo, com amor, com alegria, com honestidade, Senhor Jesus. Pois tu és fiel. A tua palavra diz que ainda nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, Jesus, com a tua casa, meu Pai. Não deixa faltar o pão na vida dos teus filhos, os alimentos
de administrar riquezas, Senhor, meu assim Deus, nós pedimos, meu Pai, a tua glória, a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Fiel Senhor, aleluia. Pode levar a fiel a mim. Amém, irmãos? Queridos, pode tomar seu assento no seu lugar. Eu vou estar dando os avisos. Domingo será o nosso culto aqui da família, amém? Às 19 horas. Terça-feira, culto de Pai Nassá. E na outra semana, dia 28, é isso? 29? Isso? Sábado, dia 29 de novembro, nós teremos um trabalho lá em Taubaté. E esse é para os cabra macho, irmão. Esse é para mim, para você, Gabriel, para o Paulo, para o Ponei. É só para os machos. Mas, pastor, você está fazendo acepção de pessoas, pastor? Não, irmãos. Se a pastora quiser fazer um trabalho com as mulheres, nós estaremos também lá na igreja da Rosa, fazendo o culto às 4 horas da tarde. E depois das 4 horas, tem o culto dos homens, dos varões, lá em Taubaté. Se a gente quiser aproveitar as mulheres, que já estamos todo mundo agrupado, os homens, já vamos lá com a gente lá no culto lá em Taubaté, aí a gente vê a pastora reunir as mulheres, não sei, as mulheres fazer um chá, um momento de comunhão, comer pizza, as mulheres fazem a pizza, a gente vai para o culto de homem, Paulo, o que você acha da ideia? Daí elas vão fazendo a pizza, daí acaba o culto, vai tudo lá comer pizza que as mulheres fizeram. O que você acha da ideia? Está aprovado aí, Paulinho? Aprovado? Amém? Quer ligado na terra, ligado no céu, irmão. Se 2 concordaram na terra, amém, irmãos? Brincadeiras à parte, nós queremos organizar o sábado para a gente passar junto. Aí está lá cultuando a Deus, a gente vai para Taubaté, a gente vai conversar ainda, a gente vai se acertar com a pastora, de repente vocês irem junto lá em Taubaté também no carro, aí não sei, vai em casa, ou a gente vai ver alguma coisa para vocês farem junto. Aí quem quiser estar indo, dê o seu nome, me procure, para nós fazermos o culto lá na Rosa, e depois de lá, tem encontro lá em Taubaté. É para guerreiro, irmão, é só para guerreiro. 4 horas vão para o culto, já sai de um, já vão para o outro. Quem está dentro, irmão? Amém? Ei, o pastor aqui é milhão, irmão. A gente acorda às 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, vou trabalhar, saio, já venho, a gente vai para o trabalho lá, que eu tenho que trabalhar também no sábado, aí já sai de um culto, já vai para o outro, e a gente está sintonizado em Deus. Por quê? Se a gente quer bênção, irmão, você só vai encontrar se você buscar. Ficar em casa, assistindo televisão, Globo Esporte, assistindo Netflix, vendo novela. Quem gosta de novela? E dá um glória a Deus. Seriado. Aí, ó, tá vendo, irmão? Vai acontecer alguma coisa na sua casa? Não que a gente não possa ter um momento com a nossa casa, com a minha pipoquinha. Eu faço isso muito, graças a Deus, com a minha casa, com a minha família. Mas a gente às vezes tem que se dispor da nossa zona de conforto e buscar algo além. E assim a gente só vai encontrar o sobrenatural de Deus, essa palavra que nós pregamos essa noite, se a gente sair da nossa zona de conforto. É o que? Às vezes um trabalho diferente, é culto lá na igreja da Rosa, é culto de homens, é a gente viver o sobrenatural de Deus, irmãos. A gente ficar em casa não vai acontecer nada, irmão. Eu tenho essa notícia para você, renúncia. Jesus disse que renúncia é o quê? Até o seu cansaço. Pastor, eu trabalho a semana inteira, chega sábado, você quer que eu fique das 4 até 10 horas, 9 horas da noite, irmão? Eu tenho uma notícia para você, irmão. Você sabia que no estudo da palavra de Deus, a teologia, a cada um ano de você estudar a teologia, equivale a 4 anos de uma faculdade? Quem sabia disso? 1 ano que você estuda a Bíblia, a teologia, equivale a 4 anos de uma faculdade. Quer dizer o quê? O estudo, aquilo que você adquire em conhecimento, irmão, ninguém tira de você, irmão. A Bíblia diz assim: errardes porque não conhecerdes ao Senhor. Então a gente precisa conhecer mais a Escritura para a gente não errar. Oséias 6,3: prossigamos em conhecer ao Senhor. Se a gente quer conhecer a Deus, irmãos, não
não é assistindo televisão, não é vendo o Globo Esporte, assistindo o canal do YouTube, lá o pregador tal. Irmão, sabe o que Deus quer? Ele quer ao vivo, tete a tete, irmão, a congregação do justo, reunir os santos, a congregação, e buscar ao Senhor. Não que a gente não tenha que assistir uma pregação, mas se a gente for, então vou assistir pregação, tem igreja que ensina, sabe o que aí fora aí? Participa do culto na sua casa, põe um copo de água lá, pega um suco de uva, um pão, e faz a ceia na sua casa. Irmão, isso aí é heresia, irmão. Não está na Bíblia isso. A Bíblia diz que nós temos que congregar, estar juntos, estar na igreja e participar da ceia. Nós somos corpo do Senhor aqui nessa terra. Fugiu da palavra de Deus, irmão? Foge, que é Satanás, irmão. Foge, que é o inimigo. Eu ensino aqui a palavra verdadeira, irmão. Por quê? Porque a gente vai engodando, a não ser que foi o tempo da pandemia, né? A gente não podia se reunir. Era proibido de se reunir. Aí é outros 500, irmão. A gente tem que seguir a lei. A gente fez o culto online, que é o ao vivo, a gente fez ali um momento de adoração ao Senhor, aí é outra história, amém? Só que, enquanto as portas estão abertas, nós temos que buscar e invocar o Senhor, pedir bênçãos que Deus tem, recalcadas, sacudidas e transbordantes para a sua casa, amém? Se coloque sobre os seus pés, irmãos. Então, eu lanço esse desafio para vocês. Próximo sábado, nós iremos estar na Rosa, depois os homens e as mulheres, nós vamos ver certinho e divulgar para vocês no grupo ali. Aí quem quiser estar indo, fique à vontade, você é o nosso convidado a estar junto conosco. Amém, querido? Mais algum recado, pastor? Não? Faz-se em posição de receber. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite que foi notória a Tua presença, meu Pai. Esta noite extraordinária, Senhor Jesus. Esta palavra rema aos nossos corações. Nós temos que clamar ao Senhor. O Senhor responde. O Senhor anuncia coisas grandes e ocultas e firmes que nós não sabemos, meu Pai. E nessa noite de Pai Nassá, todos os pedidos de oração foram registrados no céu, Senhor Jesus. E nós esperamos as promessas do Senhor acontecerem. Remove e retira tudo aquilo que não provém do Senhor, porque o tempo e a hora é do Senhor sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Nos leva debaixo da tua graça, da tua paz, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Amém, irmãos? Irmãos, passou de 3 visitas aqui, Ponei, já não é mais visitante. Né, pastor? Já é a 3ª vez, já não é mais visitante aqui dessa casa, a não ser a Marilene. A Marilene tem a igreja dela lá, congrega lá com o pastor dela, mas o Ponei já faz parte dessa casa, amém, irmãos? Você pode agradecer a Deus, você pode aplaudir Jesus, irmãos? Foi um trabalho, irmãos, foi apenas um trabalho de ação social ali na praça, e se essa ação social foi para o Ponei estar aqui junto conosco, irmão, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmão. A sua vida, Ponei, você vale mais do que o meu carro, que é na casa, do que todo o ouro, toda a prata deste mundo. Isso é o amor de Deus para com sua vida. Deus te achou lá, te trouxe aqui, e nós estamos aqui para cuidar de você. Você pode contar com as orações desses irmãos aqui, você pode contar com o nosso abraço, com o nosso carinho e com o nosso amor. Amém? Vamos lá no grito de vitória, no 3? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Dá um abraço no seu irmão. Leões, amém, irmãos?